A paz do Senhor, pré-adolescentes. Bom dia! Tá acordado aí na sua casa? Eu espero que você acorde, porque a nossa aula mais maravilhosa do mundo começou. E você que está me ouvindo é muito especial. Eu agradeço muito a Deus por ter você aqui nesta manhã, aprendendo mais uma dessa lição. Bom, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, a sua oferta, papel, caneta, tudinho, porque a nossa aula começou. Então vai despertando aí na sua casa. Quem não tomou aquele café reforçado para acordar, toma um café, deixa a garrafinha aí do seu lado, bebe água, levanta os braços, estica, pula, faz alguma coisa, mas fique acordado aí para que você aprenda mais uma lição maravilhosa dessa revista. Hoje nós estamos na lição de número 8. E o nome da lição de número 8 é O Disciplinador. Bom? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Deus disciplinador, ok? Então eu quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia aí na sua casa. Caso você seja um visitante e esteja com a sua Bíblia guardada aí há muito tempo, tira a sua Bíblia do armário, tira a poeira dela, porque hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus. Para quem possui uma Bíblia dessa aqui, ó, devocional do Robert McCheyne, pode estar abrindo na página 1012. Mas para quem não possui essa Bíblia ainda, porque ela é muito, muito boa, quem não possui essa Bíblia ainda pode estar abrindo em 2 Samuel 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, ok? 2 Samuel 12. Página 1012. Vamos lá? Let's go, everybody! E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara a criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante, um homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que o homem digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em seu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e os darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol, ok? Não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear pela palavra de Deus várias vezes. Vamos abrir alguns versículos da palavra, tá bom?
E agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, por esse dia. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas pequeninas vidas, Senhor. Nós te louvamos, pedimos para que o Senhor venha estar falando conosco, transformando as nossas vidas para a tua honra, para a tua glória. No nome santo de Jesus, amém. Bom, queridos e queridas alunas, nesse momento eu quero convidar vocês a estar fazendo uma certa retrospectiva, tá bom? Vai aparecer agora uma ceninha na tela de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre essa cena, tá? Ai, ai, ai. Como saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado? Sabe por quê? Porque eu acho que exista certo e errado. Porque, às vezes, eu não me sinto bem com o que eu estou fazendo. Algo dentro de mim diz, não, isso está errado. Mas como saber direitinho, sem ter que errar, para saber que está certo ou está errado? Será que o Google sabe? Vou perguntar, né? Não custa nada. Tá aqui. Ei, Siri. Boa noite. Boa noite, Siri. Como saber se algo é certo ou errado? Boa noite. Ué, gente, como assim? Eu acho que a Siri não consegue responder isso. Onde eu posso encontrar? Acho que eu vou pedir ajuda para o pessoal que está lá no chat dos pré-adolescentes. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi. Ei, tudo bem? Eu preciso saber onde encontrar as respostas para as coisas dessa vida. Onde eu posso saber o que está certo e o que está errado. Sabe? Ai, eu fico tão chateada. Me fala aí que eu estou vendo as respostas de vocês. Eu estou aqui, ó, no YouTube. Ninguém vai me responder? Poxa, onde que eu posso encontrar as respostas? Eu preciso saber. Eu quero muito saber. Me fala, gente, por favor. Bíblia? Palavra de Deus? Eu acho que eu tenho uma Bíblia. Quer ver aqui em algum lugar? Não, isso aqui é... Não. Gente, eu amo essa câmera. Mas não. Encontrei. Vou deixar o telefone aqui de lado, gente. Obrigada, tá? Para as pessoas que me ajudaram. Nossa, mas está tão empoeiradinha. Já tem um certo tempo que eu não leio. Eu leio mais uns livros que ficam na minha casa mesmo. Ah, vou ler. Não, mas... Acabei. Demorou um tempinho, mas eu consegui ler toda a Bíblia e eu estou indo em uma igreja. E sabe o que eu aprendi? Eu comecei a fazer vários questionamentos. Na hora que eu abri a Bíblia e comecei a ler, surgiu uma coisa na minha mente. Deus, eu gosto muito de brigar. Quando a pessoa me estressa, eu já quero fazer assim, tchum, e tchum, tchum, psiu, na pessoa. Deus, é errado bater? E aí, é errado. E aí, e se eu só puxar o cabelo assim não vai machucar tanto? Será que é errado?
Não, mas agora é uma coisa que Deus não vai conseguir responder, né? Aqui na minha mente, porque eu estou dentro da minha mente, né? E aí, dentro da minha mente, Deus não vai conseguir responder. Deus, é errado namorar na adolescência? Agora eu quero ver o que Deus vai responder. Yeah! Ai, não acredito. Não, eu estou dentro da minha mente. Ai, meu Deus, por que eu fui ler o livro? Agora tem resposta para tudo. É errado não assistir a aula da EBD. Yeah! Quero ver se ele vai responder. Ai, não acredito. Tá bom, Deus, vou assistir a aula. Vai assistir a aula da EBD? Voltei. Gente, vocês viram, né? O que se passa na minha mente. E agora eu tenho resposta para tudo. E vou correr para assistir a aula da EBD porque já começou. Bom, como vocês perceberam, essa menina aí percorreu o caminho certo, né? Porque ela se voltou para a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, nós temos as respostas. Nós temos a maneira certa de viver. Assim como Davi, que já conhecia o Senhor, tinha um entendimento do que era a palavra do Senhor, de qual era a vontade do Senhor. Tudo o que precisamos saber está aqui, nesse precioso livro. Por isso que a Bíblia é um livro sem igual, porque ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, sabendo qual é a vontade do Senhor para todas as coisas. A palavra de Deus tem resposta para absolutamente tudo que a gente imaginar. Então, essa menina do vídeo aí, fez direitinho. E assim também vivia Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas, para que você entenda melhor, talvez você não saiba a história do rei Davi, eu quero fazer uma rápida retrospectiva com você. Lembra que nas aulas anteriores nós falamos que o povo veio da descendência de Abraão, e aí eles foram para o Egito, foram libertos do Egito por Moisés, e depois de Moisés vieram os juízes. O primeiro juiz, ele foi Josué, e o último juiz, ele foi Samuel, ok? E aí Samuel ungiu rei a Saul, ok? Porque o povo pediu um rei. Então Samuel falou com o Senhor, e aí ele ungiu o rei Saul. Tá bom? E Saul, gente, ele desobedeceu a Deus. Ele não seguiu a vontade do Senhor. Ele era uma pessoa que dava desculpas para as suas ações. Sabe aquelas pessoas que não assumem as coisas que fazem? Este era Saul. Deus mandou ir lá, matar aquelas pessoas que não amavam a ele, dissipar o povo, ovelha, gado, tudo. Sabe o que Saul fez? Não obedeceu, ficou com o melhor. E Deus falou, não, Saul, não era para você ter feito isso. Ah, Senhor, isso, mais aquilo. E aí Deus mandou de novo, Saul desobedeceu, foi lá e fez sacrifício antes do profeta chegar. E aí Deus falou, olha, Saul, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Então Saul, ele não obedecia a Deus. Mas o principal erro de Saul era o surpresa! Nós vamos descobrir qual era o principal erro de Saul no decorrer dessa aula, ok? Mas precisamos entender, por um momento, que Saul, ele não obedeceu. Cometeu os vários erros, né? E aí Deus falou, olha, Saul, nesse mesmo dia eu ia testificar o seu reino, eu iria, consagrar mesmo, só que você não obedece. Então, pode saber que eu estou procurando outro rei para Israel. E esse outro rei foi Davi. Era um pastor de ovelhas, um menino humilde, um menino simples. E esse menino foi lá na guerra, né, que estava acontecendo, viu que tinha um gigante. Essa é a história, a maioria de vocês já conhecem. Ele jogou a pedra, pum, e depois pegou a espada, matou, né, o gigante Golias, e ficou muito conhecido, né? Só que ele já tinha sido ungido rei de Israel. Passou um momento, Saul e seus filhos morreram na guerra, e Davi foi levantado rei, ok? Vamos fazer só essa retrospectiva, Israel até chegar aqui, beleza? E aqui nós chamamos de monarquia, né? Israel estava vivendo um período de monarquia.
E aí, o que aconteceu? Quando Davi era rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem muito usado por Deus, muito sábio, muito querido, Davi ainda é considerado o maior rei que Israel já teve, ok? Então, as pessoas se espelhavam em Davi, ele era muito, muito querido. Mas Davi cometeu erros também, não foi só Saul. E ele cometeu, se nós fôssemos querer avaliar os pecados, pecados até maiores do que aqueles que Saul cometera. E, professora, me fala aí, por exemplo. Bom, Davi, gente, ele não foi para a guerra. E aí, ele ficou no palácio dele e tal, olhou pela janela, viu uma mulher muito bonita. O nome dessa mulher era Betseba, ok? Ou Batseba. E ele se encantou por aquela mulher, mandou chamar aquela mulher, ok? Pecou com ela, se deitou com ela porque ela era casada, ok? E aí, gente, isso não foi legal aos olhos do Senhor, porque nós sabemos que um homem e uma mulher só podem se unir por meio do matrimônio. E para Deus não existe divórcio, então eles estavam em adultério, ok? Ok, professora. O que aconteceu? Aconteceu que ela engravidou. E aí, o que ele ia fazer? Porque o marido estava na guerra. Ela seria morta, ela seria apedrejada, né? E aí, Davi mandou chamar Urias, que era o esposo dessa mulher, para voltar para casa, para que ele, né, se deitasse com a esposa dele, para que pudesse falar que o filho era dele. Mas Urias, ele era muito fiel. Ele disse, como que eu vou para casa? Como que eu vou descansar sabendo que meus irmãos estão na guerra? Não, eu lutarei até o fim por ti, ó rei Davi. Ele era um homem muito fiel. Isso deve ter acabado com Davi, né? Ele era um homem muito fiel. Então, Davi enviou ele para a guerra e enviou, por meio dele, uma carta para Joabe, que era o general do exército de Davi. E na carta dizia que Joabe deveria colocar Urias de frente de batalha, porque ele sabia que quem ficasse na frente de batalha certamente morreria. Ele disse, não coloca ninguém para proteger ele, deixa ele morrer. Olha, que coisa horrível Davi fez. E aí, gente, Urias morreu, passou o tempo de luto de Batseba, e ele foi lá e se casou com Batseba. E achou que estava, né, tudo bem, tranquilo, ok? Assunto encerrado, acabaram os problemas. Não, porque Deus ficou muito bravo com essa atitude de Davi. E então Deus mandou o profeta Natã falar com Davi. E aí vocês poderiam imaginar que o profeta chegasse lá e falasse, Davi, seu pecador, você fez isso e aquilo. Ele poderia fazer? Poderia, ok? Mas a forma que o profeta utilizou para fazer com que Davi enxergasse o pecado dele foi um pouco diferente. Ele usou a história de uma ovelha, né? De um homem que tinha uma ovelhinha, como nós lemos. Assim como Jesus, lembra que fazia várias analogias? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou a rocha. Ele usava parábolas, eu sou o bom pastor, ok? Então, ele foi lá, foi fazer uma analogia, contou uma história para Davi. E aí, ele contando aquela história para Davi, e aí Davi ficou irado, dizia que aquele homem tinha que morrer, que ele tinha que devolver a ovelha e tudo mais. E o profeta vira e fala, esse homem é você, Davi. Gente, pensa como que a cabeça de Davi fez assim. Buf, e os olhos deles foram abertos, porque a mesma atitude que aquele homem tomou, ele havia tomado. E ainda muito pior. E aí, Deus enviou o profeta e ele começou a repreender Davi. Você estava cuidando de ovelhas e eu te levantei rei. Tudo que você quis, você desejou, eu te dei. E se você desejasse mais, eu te daria. Mas o que você não podia, você pegou. Então ele foi duramente repreendido. E aí Deus veio e falou, olha, por causa disso, a espada não sairá da tua casa e dentro da tua própria casa ela se levantará e você será exposto pelo mal que você fez. E aí, gente, Davi foi duramente repreendido pelo Senhor. Mas, lembra que eu estava falando lá de Saul?
E Davi não fez só isso, gente. Depois de alguns anos, Davi fez uma contagem que também não agradou ao Senhor, porque ele queria se ensoberbecer, ele se ensoberbeceu, né? Queria contar o povo, e aí Deus também não gostou disso. Então, Davi tomou atitudes que não agradaram ao Senhor, além de ser um péssimo pai. Professora, como que então que esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Olha as coisas que ele fez, professora. Poxa, Saul fez muito menos. Agora nós vamos entrar mais a fundo dentro da história. Por quê? Qual é a diferença entre Saul e Davi? Alguém quer chutar aí nos comentários? Qual é a diferença de Saul e Davi? Nessa história toda que eu contei? Bom, aqueles que conseguiram responder, parabéns. Eu estou aí no chat dando parabéns, mas eu acredito que a maioria de vocês não conseguirá responder. A diferença, gente, lá naquele multi que teve lá em Saul, é que Saul, ele não se arrependeu dos pecados dele. Ele fez e ele ficou dando desculpas. Não, mas é por isso. Não, mas é por aquilo. Ele não se arrependeu. Ele não aceitou a repreensão feita. Mas Davi não. Ele errou profundamente. O pecado dele foi terrível. Mas qual é o diferencial entre Saul e Davi, que fez Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, que fez ele ser um dos maiores reis de Israel? O fato dele se arrepender dos pecados dele e aceitar a repreensão do Senhor. Vocês vão olhar o texto e vão ver no versículo 13, leiam comigo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Imediatamente, quando a repreensão é feita, Davi reconhece: eu pequei. E ele é perdoado. Eu pequei. Ele não está. Vocês viram eles dando desculpa? Não, Senhor, eu fiz porque eu sou homem. Não, Senhor, eu fiz porque eu passei por isso. Não, Senhor, foi porque meu pai não me educou direito. Foi porque minha mãe não foi assim. Foi porque... Não, ele não deu desculpas por causa do pecado dele. Ele apenas falou: eu pequei. Ele se arrependeu e ele aceitou a repreensão do Senhor. Essa foi a diferença entre Saul e Davi, o arrependimento. E olha quão importante, pré-adolescentes, é o arrependimento. O arrependimento, ele gera vida. Nós não podemos ficar de braços cruzados, achando que o Senhor verá todas as nossas atitudes e passará a mãozinha na nossa cabeça dizendo: tudo bem. Não! O Senhor, ele é um pai de amor. E um pai de amor, ele repreende os seus filhos. E nós precisamos ter a consciência de que o que vai fazer a nossa vida ser um diferencial é a medida em que nós nos humilhamos, nos arrependemos, aceitamos a repreensão do Senhor. Não é a medida, não, eu vou fazer tudo certinho, porque nós erramos mesmo. Mas nós precisamos pedir ao Senhor capacidade, ajuda, socorro, para nós nos arrependermos. Precisamos ter um coração repreensível. Professora, mas Deus é um Deus de amor, vai me repreender, vai fazer essa repreensão, vai brigar comigo? Vai! Se Ele é o seu pai... Como diz em Hebreus, diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama. Não é esse o texto áureo de vocês? O Senhor disciplina a quem ama. Portanto, se eu e você somos amados por Deus, seremos disciplinados. Mas como está o nosso coração para receber essa disciplina?
Você tem aceitado a repreensão do seu pai? Você tem aceitado a repreensão da sua mãe? Pois se você não tem aceitado a repreensão dele, certamente você não aceitará a repreensão do Senhor. Qual é a sua atitude quando as pessoas dizem você está errado? É inventar desculpas ou é reconhecer? É verdade, eu errei, eu preciso mudar. Veja, Saul e Davi erraram, Saul e Davi fizeram coisas terríveis, mas Davi, ele se arrependeu do mal que ele fez. Que eu e você venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. A palavra de Deus, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Davi, ele reconheceu, Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti eu pequei. Aí você pode dizer, professora, mas é muito difícil, professora, porque eu fico triste, sabe? Não é fácil ser repreendido. É verdade, é muito difícil ser repreendido. Mas a repreensão, por um momento, ela gera tristeza. Mas, quando nós aceitamos a repreensão, ela traz fruto de muita alegria. É por um momento, ela gera tristeza, mas depois ela gera muitíssima alegria. Eu, particularmente, tenho uma experiência muito parecida com a de Davi. Porque certa vez estava cometendo um ato pecaminoso, estava cometendo um erro, né? E o meu líder dos adolescentes, o evangelista Sérgio, ele veio conversar comigo. E ele me contou uma história, né? Ele já tinha falado, Tainara, isso está errado, né? E eu fiquei tipo, não, nada a ver, tal. E aí, um dia ele falou comigo, Tainara, fulana de tal fez isso, isso e isso. E ela fez isso e tal, tal, tal. E tal, 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 tal. Você acha isso certo? E eu, claro que não! Nossa, fulano de tal devia ser repreendida. Ela não deveria ter feito isso. Será que ela não enxerga o que está acontecendo? Ele falou, Tainara, você tem toda a razão. Eu concordo com tudo que você falou. Abre para mim a Bíblia em 2 Samuel 12, versículo 7. E eu fiquei tipo assim, vou abrir, né? Aí eu fui lá e abri e li. 2 Samuel 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Aí eu li e fiquei assim, ué. Aí eu, parecia que tinha caído uma venda dos meus olhos. Eu fiquei assim, eita, sou eu, né? Legal? Eu percebi que era eu, a pessoa que ele estava falando. E naquele momento eu fiquei muito triste, eu fiquei muito brava, porque eu teria que mudar minhas atitudes. Mas naquele momento eu pedi perdão. Mesmo que foi difícil, mesmo que foi doído, mesmo que a decisão que eu tomei tivesse que gerar consequências horríveis para mim, porque eu teria, para honrar a Deus, eu teria que fazer sacrifícios, eu fiz. E hoje eu vejo com muita alegria frutos maravilhosos dessa decisão. Portanto, aceitem a repreensão do Senhor. Vocês perceberam que é muito mais fácil a gente apontar o erro dos outros? É por isso que Natã, ele faz essa analogia com Davi. Muitas vezes nós temos facilidade de falar, não, fulano de tal errou, fulano de tal é assim, mas nós temos dificuldade de apontar o dedo para nós mesmos e de olhar para os nossos pecados. Nós temos muita facilidade em corrigir as outras pessoas, em ficar bravo com as outras pessoas, mas com os nossos pecados não. Nós cuidamos dele, ai, tadinho dos pecados, né? Não, nós precisamos tomar uma atitude que agrade a Deus. Portanto, se as minhas atitudes, se o meu modo de viver não glorifica a Deus, é pecado. E nós precisamos nos arrepender desses pecados. Bom, nós já vimos na aula passada alguns aspectos sobre a justiça de Deus. E eu já falei com vocês sobre o juízo que ele trará sobre as pessoas que não honrarem. Deus irá disciplinar essas pessoas. Nós vamos colher as consequências das escolhas que nós temos feito. Portanto, aproveite enquanto é tempo, enquanto as mãos de misericórdia do Senhor ainda estão estendidas, e se arrependa dos seus pecados. Se arrependa verdadeiramente, de todo o coração. Pare de colocar a culpa nas outras pessoas.
e clame ao Senhor por misericórdia e perdão, porque eu tenho certeza que por causa do sacrifício de Jesus, Ele te perdoará. Eu tenho certeza absoluta. Portanto, que venhamos avaliar os nossos próprios pecados e medir da mesma forma que medimos os dos outros. Amém? Quero convidar vocês a fazer uma brincadeira bem rápida, que nós fazemos, já tem um tempinho que a gente não faz, né? Mas é o de abrir a Bíblia, ok? Vai quem encontra primeiro, Bíblia afiada. Vamos lá, Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Vamos ver quem vai abrir primeiro. Gente, na nossa Bíblia é um pouquinho complicado, né? Mas não é impossível. Hebreus 12, 6. Mateus, Marcos, Jonas, Romanos, Filipenses, Timóteo, Filemão, Tito, Filemão, Hebreus 12. Ai, com certeza alguém já encontrou. Mas não tem problema, né? Tem sim, eu sou competitivo. Tô brincando. Hebreus 12, versículo 6. Para quem não encontrou, está na página 1258. Vamos lá? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém? Agora, Provérbios 12, 1. Provérbios 12, 1. Ah, vou encontrar. Vou encontrar. Provérbios 12, 1. Encontrei. Página 346. Gente, não vale só falar, achei. Tem que colocar a página aí no chat, tá? Provérbios 12, 1 diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. É o que a palavra diz. O que ama o conhecimento, ama ser repreendido, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Agora, Provérbios 3, 11. Tá pertinho, vamos lá. Aí encontrei, 312. Diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque a repreensão feita pelo Senhor, ela gera vida. Mas continuar no próprio erro só nos levará pelos caminhos da morte. Amém? Que Deus abençoe você e que você tenha um coração que aceite a repreensão do Senhor, para que você não cresça e se torne um adulto tolo, mas se torne um adulto sábio, um adulto segundo o coração de Deus. Amém? Bom, agora está aparecendo aqui embaixo os dados da igreja, Pix, PicPay. Também está aparecendo os dados da conta bancária. Eu quero convidar você a estar ofertando. Se porventura você não tem Pix, PicPay nem dados bancários, você pode estar fazendo essa oferta, colocando num pote, num cofre, depois trazendo aqui para a igreja, tá bom? Lembra que eu sempre digo que não é o valor, mas sim a disposição do coração. Amém? Que nós venhamos aprender desde cedo a serem ofertantes da casa do Senhor. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, Pai eterno, bondoso e misericordioso, eu quero te agradecer, Senhor, e te louvar por esta aula. Pedir que o Senhor abençoe a nossa vida em tudo, Senhor, e nos ajude no decorrer da caminhada, Pai. Nos dê um domingo abençoado para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém.